Olá, seja muito bem-vindo a esse curso de Excel que traz aqui alguns conceitos que vão do básico ao avançado. Seguem aqui meus contatos, meu nome é Alvacir, e a gente começa esse curso falando sobre alguns comandos facilitadores do Excel. O que seria isso? Você já deve ter ouvido falar ou ter utilizado Ctrl+C, Ctrl+V, né? Que é a função copiar e colar do Excel. Vamos exemplificar isso então, na prática, selecionando essa coluna de valores dessa nossa planilha. Vamos dar aqui um Ctrl+C pedindo para copiar as informações. E essas informações que eu pedi para copiar, eu vou colá-las aqui na minha lateral, Ctrl+V. Ou seja, ele trouxe as mesmas informações que estavam aqui para cá. Aí você me pergunta, mas o que significa essa informação aqui? Quando acontece isso, é porque a nossa célula está um pouco espremida. E quando isso ocorrer, basta vir aqui na coluna, no cantinho da coluna, e dar um duplo clique. Agora você tem a informação na íntegra. Uma outra função do Excel, uma outra facilidade, não um comando facilitador, é o Ctrl Z, onde você volta qualquer alteração que você fez no Excel. Vou dar novamente um Ctrl Z e olha só, voltamos à estaca zero da nossa planilha. Temos também aqui o recurso Ctrl X, que é recortar uma informação. Ao invés de colar, supomos que eu queira recortar essa informação daqui. Então eu vou dar um Ctrl X para recortar. Venho aqui na lateral e dou agora um Ctrl V, colar a informação. O que ele fez? Ele recortou as informações que estavam na coluna H e jogou para a coluna K. Vamos voltar? Ctrl Z, não é isso? Agora, um outro comando facilitador que nós temos aqui é o Ctrl L, localizar. O que o localizar vai fazer? Ele vai buscar na nossa planilha um valor, uma parte de um valor, uma palavra, uma parte dela. Então, por exemplo, vamos pedir para ele buscar a sequência 213. Vamos pedir para ele localizar e olha o que ele faz. Ele vai apresentar todas as colunas, todos os campos onde houver essa sequência 2 ou 3. Eu vou dar um localizar próxima e ele vai continuar trazendo informações. Se houver informações com essa sequência de 213 daqui para baixo, ele vai continuar apresentando cada campo. Se não houver mais informações, ele volta para a primeira busca que ele havia feito. Então vamos dar um localizar próxima. O que ele fez? Ele voltou para o início, né? Sinal que não existe mais nenhuma sequência 2 ou 3 daqui para baixo. Esse é o Ctrl L. Temos ainda o Ctrl U. O que seria o Ctrl U? Supomos que eu queira, por exemplo, substituir essas barras aqui que estão separando as minhas datas. Eu quero que, ao invés de barras, ele seja representado por pontos. Então vamos solicitar aqui a alteração em massa das minhas barras por pontos. Eu vou pedir para substituir em massa e olha o que ele fez. Substituiu todos os campos de data onde estavam separados por barras e agora estão separados por ponto. Esse é o Ctrl U, tá ok? Além disso, conseguimos inserir linhas no Excel utilizando o comando Ctrl+. Ou, se eu quero excluir linhas, Ctrl-. Supomos ainda que eu queira copiar essas informações daqui de valores. Eu vou copiar, Ctrl C, só que eu quero colar somente valores, eu não quero colar os formatos. Então eu venho aqui e dou um Alt CVV, olha só o que ele fez. Ele trouxe as mesmas informações daqui. Porém aqui, ó, essa célula estava em azul, havia um R cifrão aqui, né? Ele trouxe as informações desprezando todo e qualquer formato. Inclusive, aqui existia uma fórmula, olha só. Ele quebrou essa fórmula e trouxe somente o valor sem nenhuma fórmula envolvendo aqui. Esse é o Alt CVV. Eu vou agora selecionar novamente, vou dar um Ctrl C aqui, e aqui do lado vamos digitar Alt CVF. Olha o que ele fez. Aparentemente idêntico ao Alt CVV, não é isso? Porém, lembra que eu falei agora há pouco da fórmula que existia aqui? Quando houver fórmulas na minha planilha e eu utilizar a função AltCVF, ele traz as informações de valores e também as informações de fórmulas existentes. Portanto, diferença entre o AltCVV
do Alt CVF é essa questão das fórmulas, que no CVF ele traz, e no CVV ele despreza, ele quebra as fórmulas. Além dessas funcionalidades, olha só, sabe aquele azinho quando a gente vai digitar o primeira, segunda, que tem aquele azinho? Como fazer esse azinho? Eu vou digitar a primeira, por exemplo, 1, e agora eu dou Alt 166, primeira. Aquele Ozinho, quando eu quero fazer primeiro grau, segundo grau, 1, Alt 167, e ele fez o Ozinho. Tem um outro comando que eu até esqueci de mencionar aqui, mas é o elevado ao quadrado. Por exemplo, eu quero digitar aqui, ó, 5 elevado ao quadrado. Eu dou um Ctrl Alt 2. 5 elevado ao cubo. Ctrl Alt 3. Ok? Além disso, nós temos essa funcionalidade Alt Tab para fazer isso daqui, ó. Ele muda de recurso, ele muda de tela sem que eu venha aqui. Eu consigo com o Alt Tab fazer essa alteração. Consigo também utilizar esse recurso que é o End seta para baixo. O que seria o End seta para baixo? Estou no topo da minha planilha e eu quero ir lá no finzinho dela. Para não ter que ir linha a linha, eu consigo dar um End e seta para baixo. E ele vai até o final da minha informação. Dou um End, seta para cima e ele vai até o final da minha informação acima. End lateral, End lado direito. Ok? Então, End seta ou para baixo ou para cima, ou para lateral à esquerda ou para a direita, e ele vai até onde houver informações. Supomos, por exemplo, que eu não tenha informações nesse campo. Eu estou aqui e vou dar agora um End seta para baixo. Observe o que ele fez. Ele trouxe a informação, ele trouxe a linha que antecede a um espaço em branco. Né? Então, se eu quiser ir lá para baixo, né, para o finzinho da minha planilha, novamente eu tenho que dar um End e seta para baixo. Entendeu? End e seta para cima. Ele foi até onde tinha valores. Tem um espaço em branco, ele para num campo antes. Quero ir até o topo da minha planilha, End seta para cima. Ok? Esse é o recurso, então, do Shift, do End e setinha para baixo ou para cima. Eu consigo também selecionar uma coluna inteira ou selecionar toda uma planilha deixando o Shift acionado. E agora eu dou um End e seta para baixo. O que ele fez? Ele selecionou toda a minha coluna, não é isso? Se eu quero selecionar a coluna e data, olha só. Se eu quero selecionar toda a minha planilha, Shift, End, seta para a direita, e novamente, e o Shift já está acionado, End, seta para baixo. Ok? Selecionei toda a minha planilha. Então esses são alguns dos principais comandos facilitadores do Excel. Bons estudos!